Boa noite, igreja, a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam bem-vindos a mais um dia na qual nós estaremos estudando a palavra do Senhor. Junta a sua família, se acomode, pega a sua Bíblia, porque hoje o Senhor ele irá falar muito conosco. E eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá ministrar fortemente sobre as nossas vidas. Amém? Então vamos estar orando, para que nós possamos dar início ao estudo da palavra. E hoje nós iremos falar um assunto muito interessante. E nós vamos estar estudando através da palavra do Senhor como que Satanás ele consegue nos influenciar e agir na mente humana. Vamos estar orando? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade da tua palavra. Fala, Deus, conosco nesta noite, Senhor, envolva-nos, ó Deus, pela tua palavra, que as nossas mentes estejam cativas ao teu altar, para que possamos, ó Deus, aprender do teu evangelho, para que possamos, ó Deus, nos alimentar da tua palavra, para que possamos ser cheios do teu Espírito e vivermos de acordo com a plenitude do teu evangelho. Seja conosco, ó Pai querido, fala conosco nesta noite, é o que nós te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12, e nós vamos ler dos versos 9 ao 11. Apocalipse, capítulo 12. A partir do verso 9. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana o mundo todo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, pois já o acusador de nossos irmãos foi lançado fora, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Não amaram as tuas vidas até a morte, pois pelo que alegrai-vos os céus e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Por que, igreja, que eu decidi ler este texto com todos nós hoje? Este texto, e todos os estudos que nós temos dado a respeito da atuação do inimigo, o que nós aprendemos? É que o diabo, ele é um enganador. O diabo, ele é um caluniador. Mesmo ele tendo perdido a sua posição de destaque, mesmo ele tendo sido lançado fora da presença de Deus, a Bíblia diz que ele ainda tem o poder e o acesso ao céu, onde fica diante de Deus para acusar os cristãos de dia e de noite. A palavra do Senhor ela é muito clara quando ela fala que o papel do diabo é nos acusar diante de Deus de dia e de noite. Nessa noite nós iremos estudar como é que Satanás consegue influenciar e agir na mente humana e o porquê de tanto investimento da parte de Satanás. Por que Satanás ele quer ter o controle da nossa mente? Por que Satanás ele quer nos influenciar? Olha só, se nós formos exatamente no livro de Atos,
no capítulo 5, no verso 3, nós não iremos ler, mas depois você tira um tempinho e lê, nós veremos a seguinte colocação. Disse então Pedro: por que encheu Satanás o seu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Você sabe então de que história que eu estou falando? É a história de Ananias e de Safira. Olha que interessante. Pedro, quando eles chegam para entregar uma oferta, Pedro olha para ele e vai direto ao ponto. Pedro diz a ele: por que encheu Satanás o seu coração? A Bíblia diz que eles mentiram, não perante os homens. Perante os homens a gente pode falar o que a gente quiser. Perante os homens nós podemos ser quem nós quisermos ser, mas não há nada que passe desapercebido a presença do Espírito Santo. O interessante é que Ananias e Safira, quando eles venderam a sua propriedade para levar a oferta até o altar do Senhor, eles acharam que estava enganando o homem. Igreja, nós podemos achar que a gente está mentindo para o homem, que a gente está enganando o homem. A gente pode ter a vida oculta que a gente quiser, mas nada que nós fazemos em oculto passa desapercebido pelas lentes do Senhor. E então Pedro foi direto ao ponto, falou assim: olha, por que Satanás encheu o seu coração? Que fez vocês mentir ao Espírito Santo. Não falou mentir a mim, mas falou mentir ao Espírito Santo. Igreja, tudo que é contrário ao Espírito Santo, tudo que vai contra a palavra procede do mal. E esses corações são enchidos por Satanás para que reina as coisas mundanas. Olha só para você ver que interessante. Antes de vender a propriedade, aquela propriedade era bem deles. Era algo que pertencia a eles. Ninguém obrigou Ananias e Safira a vender a sua propriedade. Ninguém os obrigou a ir lá e desfazer daquilo que eles tinham. Mas eles não podiam trazer uma porção falsa ao altar de Deus. Não podiam. Igreja, embora Satanás, ele tenha enchido o coração dele, de Ananias, em ofertar uma porção falsa, Ananias e Safira, a sua esposa, concebeu através de uma influência demoníaca em seus corações. O que isso nos mostra? Igreja, isso nos mostra que nós não podemos colocar a culpa do nosso pecado no diabo. Nós não podemos colocar a culpa porque nós caímos, porque nós erramos, no diabo. Nós não podemos. Satanás, ele nos tenta. Satanás, ele lança uma ideia, mas ele não pode te forçar, me forçar, ele não pode nos obrigar a fazer nada. Nós fazemos porque queremos. Nós temos escolha. Satanás, ele sempre vai nos apresentar uma ideia, como ele fez com Judas, como ele fez com Ananias e Safira. Mas Satanás, ele não tem o poder de obrigar a ninguém a fazer nada. Nós não podemos colocar a culpa dos nossos pecados no diabo. Então, vamos entender como que isso funciona. Ok, embora Jesus ele tenha detonado, derrotado Satanás na cruz, essa vitória ela foi conquistada imediatamente para todos nós. Mas o que muitas pessoas, muitos cristãos, eles não entendem, é que essa vitória, ela não será nossa sem a operação do Espírito Santo em nós.
Não existe isso, igreja. Ah, Jesus venceu o diabo na cruz, agora eu tenho a vitória e eu posso viver a minha vida do jeito que eu quero. Isso é uma mentira de Satanás. Porque aquela vitória na cruz, ela só é operada em nós só temos posse dela pela operação do Espírito Santo em nós. Nós somente venceremos a batalha na nossa mente, se estivermos sob a influência do Espírito Santo. Satanás, ele não vai aparecer para nós de chifre, vestido de preto. Ele vai nos apresentar uma ideia. E por que Satanás, ele quer controlar a nossa mente? Por que hoje Satanás, ele usa de influências para controlar a nossa mente? Simples, igreja. Se nós permitirmos que Satanás controle os nossos pensamentos, ele terá o domínio sobre as nossas ações. Porque toda ação é um fruto de um pensamento. Toda ação é um fruto de uma ideia, de uma elaboração de uma ideia. Então, se Satanás, ele conseguir controlar a sua mente, se Satanás conseguir controlar o que você pensa, ele terá domínio sobre as suas ações. Simples. Porque Satanás, ele não deseja somente o que você pense. Ele sabe que tudo que você pensar vai trazer vida a esses pensamentos. A estratégia do mal é corromper a nossa mente para que nós não sejamos capazes de controlar as nossas vontades. Para que a gente não venha compreender, entendermos, discernirmos a voz do Espírito Santo. Quantas vezes nós não ficamos perturbados por assuntos que depois a gente olha, meu Deus, como eu estava cego em relação a isso. Era porque Satanás não quer que nós tenhamos um entendimento de certas coisas. Igrejas, são as nossas vontades, são os nossos desejos incontrolados, a nossa falta de raciocínio é que nos faz cair. Eu vou repetir. São as nossas vontades, desejos incontrolados, a falta de raciocínio é que nos faz cair. Se Satanás, ele tiver este controle, a gente passa a ser fantoche em suas mãos. As coisas mais simples se tornam absurdas, porque a gente passa a perder o raciocínio, a compreensão de coisas que eram fáceis de discernir. Sabe, irmãos, como príncipe deste mundo, Satanás, ele tem a capacidade de cegar o nosso entendimento, porque a Bíblia diz isso. Que o Deus deste século cegaria o entendimento das pessoas. Porque ele quer nos impedir de vermos, de enxergarmos a verdade. Ananias, ele era um cristão como eu e você. Mas ele era um ministro. Porque ele foi um daqueles que recebeu ali entre os dons do Espírito no meio daqueles 120 homens. Mas ele permitiu, ele cedeu a uma ideia de Satanás. Foi enganado por ele. Sabe, todas as vezes que a Bíblia diz coração, porque Pedro falou isso a Ananias, porque encheu Satanás o seu coração. Ele está usando um termo original grego que significa cardia, que quer dizer atividade mental e atividade moral do homem interior. Está falando de onde traz vida, está falando dos nossos pensamentos, está falando das nossas emoções.
O homem interior, esse cardia, é onde encontra as nossas emoções, é onde encontra os nossos desejos, percepções, pensamento, compreensão, raciocínio, intenções, imaginações. Ou seja, quando Pedro disse a ele, porque encheu Satanás o seu coração, ou seja, porque controlou Satanás o seu coração. Se Satanás, igreja, tiver o controle do nosso coração, ou seja, do cardia, meu Deus, ele vai ter controle das suas emoções, desejo, percepção, compreensão, raciocínio, pensamento, de tudo. De tudo. Quando nós permitimos Satanás entrar em nossa mente, ele a bagunça e faz como fez com Ananias, que é ceder às ideias que passam na nossa mente e faz com que o pecado seja concebido, resultando a morte. Igreja, Satanás ele vai estar sempre rondando a nossa mente. Mas ele pode até rondar, mas ele não pode fazer ninho nela. A gente não pode permitir que Satanás faça ninho na nossa mente. Cuidado para que você não venha ceder às suas ideias. Nós precisamos filtrar os nossos pensamentos, as nossas ideias pela palavra. Nós precisamos, igreja, filtrar as nossas ideias, as nossas vontades e os nossos pensamentos com a palavra. Se o que você está pensando, se o que você está sentindo, se o que você está pensando em fazer não for compatível com esta palavra, rejeita, porque é ideia de Satanás. Simples. Você não precisa nem orar. Peraí, isso não condiz com a palavra. Já repreenda. Já repreenda. Cuidado para não ceder às suas ideias, porque elas podem te levar à morte. Igreja, a maior batalha que nós travaremos neste mundo será com a nossa mente. Essa é a nossa maior batalha. Talvez você possa então estar se perguntando, ok, como que nós podemos resistir? Como que a gente coloca isso na prática? É interessante, vamos ler 1 Pedro, capítulo 5. Olha só. Que texto fantástico, igreja. Que texto fantástico. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9. Você quer aprender como resistir a Satanás? Tudo que não tem nada a ver com este século. Da distração. Ai, Senhor. 1 Pedro 5, 8, 9, que diz assim: sede sóbrios e vigiai. Mas eu tenho que orar, eu tenho que... Calma. Sede sóbrios, vigiar. O vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Em pleno século 21, que nós somos distraídos 24 horas com tanto de entretenimentos e distração, a palavra está mandando vigiar, ter atenção. Se hoje, gente, vocês não têm ideia como que crianças, até adultos, estão sendo diagnosticados com TDAH, transtornos de déficit de atenção e hiperatividade.
Acidente de carro no trânsito é causado por falta de atenção. Acidente de moto, por causa de atenção. Esqueceu de responder uma mensagem, falta de atenção. A hora de chegar no culto, perdi, falta de atenção. Cheguei atrasada em tal lugar, falta de atenção. E você está querendo me dizer que as pessoas terão atenção para as coisas sobrenaturais? Não vai. Não vai. Se as pessoas não têm atenção para as coisas naturais, você acha que elas vão conseguir ter atenção para as coisas sobrenaturais que não vê? Se elas não têm atenção com um carro que ela está vendo, igual aqui agora, a gente vindo para a igreja, na rotatória, eu dirigindo, fazendo a rotatória, eu olhei de longe o carro vindo, da direção ali dos predinhos, eu falei para o pastor, falei, ele não vai parar, ele não vai parar, e eu também não paro, né? Também não paro, pronto, aí rebenta os dois. Ele não vai parar, ele não parou, eu que tive que frear. Se a gente não tem atenção, igreja, para as coisas que são visíveis, está na nossa cara, para um relógio, para o despertador, a gente vai estar perceptível às coisas que a gente não vê. Por isso que Satanás está cirandando na vida das pessoas. Por isso que Satanás está acabando com o casamento. Por isso que Satanás está acabando com o ministério. Por isso que Satanás está acabando com a vida espiritual das pessoas. Por quê? Porque não vigiam, não dão atenção. Não conseguem dar atenção a coisas que são visíveis, naturais. Vai dar atenção a coisas que elas não veem, sobrenaturais? Não vai. Não vai. E era isso que o apóstolo Pedro, ele estava falando, oi, vocês adoram orar, né? Falar que está orando. Adora vir para a igreja, mas deixa eu te falar uma coisa, sede sóbrios, vigia. Porque Satanás, o teu adversário, que você não está vendo, não está nem percebendo, influências, ele está te rodando, procurando uma brecha para ele entrar. O que esse versículo está falando com a gente, igreja? Satanás nos estuda. Ele maquina para saber como que vai te destruir. Porque Satanás sabe que se você cair, uma pirâmide atrás de você cai. Se você cair, eita, mas o tanto de gente que não cai com você. Então Satanás, ele te estuda, ele procura saber como te destruir. Então a primeira atitude do crente, de acordo com as palavras do apóstolo Pedro, é o quê? Detecte o seu inimigo, vigie. Seja sóbrio. Porque o diabo, o seu inimigo, ele não vai aparecer para você como inimigo. Ele não vai aparecer para você com chifre. Ele não vai te aparecer, não vai. Ele vai se aparecer de uma maneira que você o aceite. Satanás, igreja, era anjo de luz. E por ele ser anjo de luz, ele sabe imitar as obras da luz. A primeira coisa que o apóstolo Pedro está falando para você é isso. Detecte o seu inimigo. Mas como? Vigie. Preste atenção. Preste atenção. Como que eu presto atenção nas coisas espirituais? Nossa, esse negócio só está estreitando. As coisas espirituais são discernidas espiritualmente. As coisas da carne, discernidas na carne. Mas calma, nós vamos chegar lá.
O motivo de Satanás conquistar a mente de muitas pessoas é o fato das mesmas não reconhecerem a sua presença. Satanás, ele vem numa linda canção, numa linda amizade, numa linda influência, ele vem. As pessoas não reconhecem os ataques. As pessoas, elas subestimam o perigo. As pessoas subestimam o perigo por dois motivos, igreja. Primeiro, porque elas não percebem. Elas estão distraídas, elas não estão percebendo. E a segunda é porque as pessoas acreditam ser forte o bastante para resistirem certas tentações. Irmãos, não brinque com fogo. Pare de achar que você é forte o suficiente. Quem morre afogado é quem sabe nadar, igreja. Quem morre em acidente de carro é porque sabe dirigir. Você acha que alguém que não sabe nadar vai para o meio de uma cachoeira, igreja? Os que morrem afogados são aqueles engraçadinhos que vai passar perigo. Os que morrem de acidente de carro é esses que estão fazendo racha aí na rua, porque acham que sabe dirigir. Uma certa vez, o Oscar, eu já até dei esse exemplo aqui, aquele jogador de basquete, eu lembro que, nossa meu Deus, tem muitos, mas muitos anos mesmo, ele numa entrevista, e ele estava fazendo 30 anos de casado, Oscar, jogador de basquete, um homem, um ímpio. E perguntaram para ele assim: ô Oscar, diga para nós aí qual é o segredo de 30 anos de casamento. Em rede nacional ele disse assim: não dou carona para mulher. Não dou carona sozinho para mulher. Olha o discernimento que ele teve. Não tem problema não, pode entrar aí no meu carro, irmã. Te levo em casa, não tem problema nenhum. Porque eu sou forte, né? Não caio não, nesse pecado aí, cai não. Cai não. Não, a irmã está bem vestida, não está com o peito de fora, não está com as pernas de fora. Porque aí você identifica Satanás, né? Não, irmão, pelo amor de Deus, não posso dar carona para essa irmã não, olha como é que ela está. Mas a outra está vestidinha, tá? Satanás não chega de peito de fora não, irmão. É muito fácil para você identificar isso. Epa, deixa eu correr. Oscar, qual que é o seu segredo? Não dou carona para a mulher sozinho. Se a mulher estiver precisando, eu chamo um táxi para ela, pago o táxi para ela, mas no meu carro sozinha ela não entra. Igreja, não subestime o perigo. Não subestime Satanás. Então o primeiro motivo é porque elas não percebem, porque estão distraídas. E o segundo, porque elas acreditam ser forte o bastante para resistirem tentações. É ruim, hein? É ruim, hein? Pastora, qual que é o motivo dessas situações estarem acontecendo na vida das pessoas? Irmãos, eu vou falar a coisa mais absurda, mas é a mais verdadeira. Os crentes estão deixando de serem espirituais. Nunca houve um tempo na qual nós achamos tudo muito normal. Irmãos, a gente está distraído com as coisas que a gente vê. Com as coisas que a gente vê, igreja. Eu apareci para um café lá na casa da Kathleen uma semana antes do dia. Cheguei, bati interfone lá. Oi, Kathleen, chegamos, pastor, é semana que vem.
Nós estamos distraídos, igreja com coisas naturais. Aí eu falei com ela, então tá, semana que vem eu volto. Imagine com as coisas que a gente não vê. Por quê? Porque os crentes estão deixando de serem espirituais. A gente está levando as coisas muito normal, muito natural. E por isso que nós não estamos percebendo as ações do inimigo. Porque, irmãos, as coisas espirituais vão ser discernidas espiritualmente. Se a gente não tiver vida de oração, de secreto, vida de intimidade com Deus, vigiando, sendo sóbrio. O que é sóbrio? É acalmar essa agitação. Calma. Respira. Calma. Nós não iremos, igreja, perceber as ações do inimigo. A Bíblia, ela diz que o mundo jaz no maligno, igreja. Isso quer dizer que nós precisamos estar em guarda ininterruptamente. Ininterruptamente está em guarda. E dando continuidade a esse versículo, olha que interessante. A Bíblia diz que é orando e vigiando. Nós somos experts em falar que nós oramos. Irmão, você ora? Oro. Irmão, você tem vida de oração? Tenho. Nós somos fáceis. Nós estamos sempre dizendo, uau, nós oramos, mas nós somos péssimos vigias. Nós somos excelentes oradores. Nós somos excelentes em dizer que nós oramos, mas nós somos péssimos vigilantes. O apóstolo Judas, no seu livro, no verso 20, ele disse algo tão interessante, porque você vai estudando, e um versículo vai tendo a resposta do outro, né? E o apóstolo Judas, ele falou algo muito interessante. Não é Judas que traiu Jesus não, igreja, é o outro Judas. No verso 20 ele diz algo interessante. Ele falou assim, cara, olha que fantástico: edificando-vos a vós mesmos. Olha que palavra. Edificando-vos a si mesmo sobre a vossa santíssima fé. É tudo passando a responsabilidade para o homem. Para de passar, eu estou assim porque Deus, eu estou assim porque Deus, eu estou assim porque nada acontece na minha vida, eu estou assim porque Deus não sabe, eu estou assim porque o diabo. Olha o que o apóstolo Judas está dizendo: edificando a si mesmo sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Pronto, agora estreitou mais ainda. Igreja, você se edifica? Edificando-vos a vós mesmos. Você se edifica? Vamos entender, vamos estudar esse versículo. O apóstolo Judas, ele estava falando que nós deveríamos edificar a nós mesmos na nossa própria fé. Ele não disse assim, olha que interessante, edificando-vos a vós mesmos na fé de Cristo. Não, ele falou assim, que cada um vai edificar a si mesmo na fé dele. Porque a minha fé, o meu nível de fé é diferente do seu, daquele outro. Porque senão, ó, pra você ver, ele fechou uma brecha de uma pessoa cair e falar assim, foi na fé de Cristo, eu estava na fé de Cristo e deu errado. Não, você deu errado porque a sua fé te levou a tal lugar.
edificando-vos a vós mesmo na própria fé que você tem. Ou seja, de acordo com a fé que eu tenho. Isso aqui, igreja, nos revela um outro sério problema. Como é que anda a sua fé? Igreja, a gente come, a gente bebe, a gente trabalha, a gente se diverte, a gente tem rede social, a gente tem televisão, a gente tem carro, a gente tem sítio, a gente tem shopping, a gente tem lanchonete, a gente tem sorveteria. Igreja, nós temos tudo para satisfazer qualquer vontade. Vontade de calçar, vontade de beber, vontade de descanso, tudo. Mas nós temos preguiça de alicerçar a nossa fé. Porque para alicerçar a fé, para fazê-la crescer, você vai ter que alimentá-la. E não se alimenta a fé em culto. De culto em culto, não. Então, quando chegam dias difíceis, na qual nós precisamos nos edificar na nossa fé, nós não conseguimos fazer o suficiente. Você sabe por quê? Porque a fonte está vazia. Sabe quando vem aqueles tempos difíceis, você vai ter que beber do quê? Da fé que você alimentou. E aí quando chega aqueles dias de frustrações, de dificuldades, aqueles dias em que Deus está te espremendo, você está vazio. A tua fé está vazia. Porque você não tem reservas. E o apóstolo Judas está falando: ei, edifique a você mesmo na sua santíssima fé. Mas como é que anda a sua fé? Como? Como é que anda? Está vazia, você não tem tempo para alimentar a sua fé. Você abre a Bíblia no dia que vem no culto, você ora, quando você ora num culto, como? Aí quando vem os dias maus, aí revela quanto nós temos na reserva. Olha o prosseguimento que o apóstolo Judas, só esse versículo daria outro estudo bíblico, irmãos. Vou me encurtar. Olha o prosseguimento que o apóstolo Judas dá. Primeiro ele está falando: edificai-vos na vossa santíssima fé. É porque é da minha reserva que eu vou comer. É do que eu me alimentei de Deus, é das minhas experiências, do meu secreto, da minha vida íntima. Aí vem aqueles tempos difíceis, eu vou me edificando, eu vou lembrando dos versículos, eu vou ministrando eles sobre a minha vida. Aí olha o que ele diz. Ele dá o prosseguimento: você se edifica das fontes da sua fé, orando no Espírito Santo. O que seria isso? Orando no Espírito Santo. Você vai orar sob a direção e a influência dele. Por isso que o seu reservatório, você enche o teu reservatório. Porque quando você começa a orar, você ora sobre a influência do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos lembraria, meu Deus. O Espírito Santo nos lembraria. Não é isso que diz a palavra? Irmãos, não tem como fugir. Igreja, olhe para a sua condição espiritual hoje, e você saberá qual influência você tem guiado a sua vida. Jesus disse em Mateus 26:41, vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil, igreja, querer resistir à tentação, o difícil é conseguir. Por quê? Porque as pessoas gostam de perigo. As próprias pessoas se desafiam.
acham que conseguem suportar a tentação. Não subestime o poder de Satanás. Não subestime. Se nós estivermos orando, o Espírito Santo vai nos revelar os embaraços do diabo. É por isso que nós temos que ter, igreja, uma atitude ofensiva contra o pecado. Eu vou falar uma coisa meia louca aqui, mas eu tenho base bíblica porque eu vou falar. A batalha, sabe aquela batalha mesmo? Ela só se inicia quando nós não resistimos os ataques de Satanás. Que isso, pastora? Nós estamos sempre numa batalha, sim, mas uma batalha, dúvida, vontade, é quando nós não estamos resistindo os ataques de Satanás. Você sabe por quê? Você sabe como? Efésios 4, 27. Não deem lugar ao diabo. Uma batalha travada em certa área começou porque a gente fez o quê? Deu lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Então vamos lá, batalha, não é? Você sabe por que você se esfriou espiritualmente? Você sabe por que as suas reservas de fé estão vazias? Você sabe por que você caiu? Porque você deu lugar ao diabo. Nossa, eu estou numa batalha porque eu estou frio espiritualmente. Nossa, eu estou numa batalha porque eu estou sem fé. Nossa, eu estou numa batalha porque eu estou sendo tentado por uma mulher. Nossa, eu estou numa batalha porque eu estou sendo tentado por um homem. Nossa, eu estou numa batalha. Por que nós estamos numa batalha, igreja? Não dê lugar ao diabo. Você ouviu uma ideia e aquela ideia entrou, então você está o quê? Em conflito com o que você ouviu, com o que está processando na sua mente. Não expulsou quando deveria ter expulsado. Nós acatamos as setas que é lançada em nossas mentes. Igreja, nós não podemos permitir que o inimigo tenha acesso à nossa mente. Para vencer essa guerra, nós devemos tomar uma atitude ofensiva contra ele. Começando pela renovação da nossa mente. Mantendo a nossa mente ocupada com a palavra de Deus. Do que você se ocupa? O que seria essa atitude ofensiva? Irmãos, você sabia que a desgraça de um homem se inicia através dos seus desejos proibidos? Ninguém vai escapar da luta entre resistir e desistir. Da escolha entre andar com Deus e dar ouvido a Satanás. E rapidamente, uma batalha entre resistir e desistir é observada na história de Sansão. Olha só para você ver como nós passeamos na Bíblia hoje. Sansão, está lá em Juízes no capítulo 3, do verso 1 ao 16, está lá a história de Sansão. A história dele é que me dá mais temor ainda, irmãos. Que me faz mais tremer na base. Você sabe por quê? A vida deste homem é um exemplo para que a gente venha perceber como é que funcionam as estratégias do maligno contra um plano determinado de Deus. Mesmo ele sendo separado, mesmo ele sendo ungido, ele não escapou das batalhas da vida. Sansão, ele nasceu no ano de 1705, é uma época na qual Israel precisava com urgência de um libertador. Urgente. O seu nascimento foi uma resposta ao clamor do povo, que eles estavam escravizados por 40 anos pelos filisteus. Então, separado como nazireu, para ser usado por Deus para a libertação do seu povo,
Ao crescer ali, ele foi adquirindo todo o seu potencial incrível. Você está compreendendo aí? Chamado de Deus na vida de alguém? Separado para um propósito. Então ele foi crescendo com um potencial incrível. Aí ele recebeu dons e talentos para cumprir o propósito na qual Deus liberou sobre a vida dele. Ok. Vai ver se você vai identificando aí. Senhor, nos guarde. A Bíblia diz que Sansão, ele era um homem valente, conhecido pelas proezas da sua força. Mas, igreja, em um certo ponto da sua caminhada, ele começou a dar brechas. E no caso de Sansão, ele foi se deixando levar pelos seus desejos carnais. Irmãos, guarde algo que eu vou te falar aqui nessa noite, para mim primeiramente e depois para você. Não importa como você iniciou a sua caminhada com Deus, o quanto que você foi ungido, quanto que você foi usado. O que importa é como você vai terminar a sua caminhada com Deus. Não subestime o caminho. Não baixe guarda só porque você foi. Olha só para você ver. Sansão, um homem vai nascer com um propósito. Nazireu, ungido. Propósito para libertar uma nação inteira. Não é propósito igual eu e você para pregar para algumas pessoas, não. Para libertar uma nação inteira. Uau, separado, intocável, ungido, se acha cheia de Deus, cheio de Deus. Vou baixar a guarda, porque eu estou munido, tem anjos ao meu redor. Eu vejo anjos subindo e descendo. Que mais? Vamos espiritualizar um negócio aí. Já fui arrebatado. Baixo guarda. E aí o que nós lemos lá em cima? E o diabo está te rondando como um leão, procurando a quem tragar. A gente baixa a guarda. A gente baixa a guarda. E aí, quando a gente baixa a guarda, a gente esquece que a gente é carne. O velho homem, ele não morreu não, igreja, ele está dormindo. Quem está dormindo pode ser acordado de novo. Estou nem aí para como eu iniciei a minha caminhada com Deus. Quantas promessas que eu já ouvi, ungida, usada, não importa como você começou a sua caminhada com Deus. O que importa é como que nós vamos terminar essa caminhada. Sabe como que a gente deve terminar essa caminhada? Diante dos portões celestial. Vida eterna. Vida eterna. Então, em algum ponto da sua caminhada, ele deu brecha. Igreja, quando você é escolhido, separado por Deus, você lutará todos os dias contra os seus próprios desejos. E Satanás, ele é astuto e vai procurar sempre te atacar. Porque o propósito dele é impedir que o que foi proposto para a sua caminhada venha se frustrar. Venha se frustrar. Você não se frustra em sua vida porque as coisas que você desejou não aconteceram de acordo com o que você esperava. A gente se frustra foi porque em algum momento da nossa caminhada, Satanás conseguiu nos distrair. Você sabe por quê? Porque Deus não é Deus de engano não, meu irmão. Deus não é Deus de engano não.
Nenhum propósito ordenado pelo Senhor se frustra, não. Quando Ele te chama, Ele te dá os recursos, Ele te dá as ferramentas, Ele te dá as direções. Então não são os planos de Deus que se frustram. Somos nós que estamos tão distraídos no meio do caminho que não percebemos que nós estamos indo na contramão da direção que Ele nos deu. A gente está baixando guarda, porque Deus não é malicioso, não é Deus. Como assim? Não, epá. Não foi isso que Ele falou para um dos pastores das igrejas de Apocalipse? Volte aonde você caiu. E ele não tinha pecado. Ele tinha se distraído. Que ele não percebeu como Satanás estava influenciando a igreja. Então a carta fala o que para ele? Volta aonde você caiu. Mas ele não caiu, ele não pecou. Foi aonde ele foi distraído. Aonde é que você foi distraído? Que está fazendo você se frustrar hoje? Volte naquele lugar. Peraí, Deus, onde é que eu me distraí? Porque eu tenho promessa, eu tenho propósito, eu tenho ordenança. E o Senhor não vai me mandar para um propósito sem ferramenta, sem direção e sem palavra profética. Porque Sansão recebeu a palavra profética desde o dia que ele estava na barriga da mãe dele. Olha, não vai passar navalha na cabeça dele. Olha, ele vai vencer os filisteus. Olha, ele vai vencer o meu povo. Eu vou dar força a ele. Mas no meio da caminhada, ele se distraiu. Ele se distraiu. Nós estamos distraídos porque nós não estamos percebendo a contramão que estamos indo. Não são os planos deles que se frustram, mas somos nós que frustramos os seus planos. Porque nós estamos distraídos, nós estamos entretidos com reservas de fé vazia. E nós estamos carnudos. Os crentes estão tudo carnudo hoje. Tudo carnudo. Essas são as distrações. Distraídos, entretidos, com reservas de fé vazia, carnudos. Não temos tempo para leitura bíblica, períodos de orações, consagração, jejum. Não temos tempo de secreto. E aí a gente não sabe por que está frustrado. Na vida de Sansão não foi diferente, igreja. Satanás começou a tentá-lo por meio de paixões físicas. Essa foi a fraqueza dele. Quando o seu desejo por uma mulher filisteia foi maior do que a sua força, Satanás encontrou uma brecha para destruir a eficácia de Sansão no trabalho do Senhor. Não deixa Satanás descobrir a sua fraqueza. Ele vê sim, mas não dê brecha para ele entrar, porque ele vai destruir a sua eficácia no trabalho do Senhor. Sansão, em seu apetite pecaminoso, se distraiu do seu chamado. Igreja, não se distraia do seu chamado. Não se distraia. E ali ele começou uma grande batalha entre a carne, entre a lei de Deus e a natureza humana. O que o apóstolo disse? Não deem lugar ao diabo. Ele foi tentado, e Deus falou com ele: não casa com mulher filisteia, não casa com mulheres de outro meio a não ser o meu, não faça isso, não faça aquilo. Mas quando Sansão levantou a bandeira e disse assim: eu quero me deitar com ela, Satanás derrubou Sansão pela luxúria. Luxúria não é luxo não, igreja. Luxúria vem do latim luxuriae, que é um desejo passional instintivo por todo prazer sexual e exótico. Luxúria é tudo que envolve paixões carnais.
A luxúria, ela tem várias ramificações, como a prostituição, pornografia, incesto, pedofilia, zoofilia, ou bestialismo, né, que é sexo com animais, fetichismo, que chama, que é adoração a outra pessoa, sadismo, que é a busca por prazer, infligindo dor ao parceiro, masoquismo, entre outros. Igreja, seja lá o que for, seja desejos carnais, seja as distrações deste mundo, seja lá o que for, quando você se prende ao seu próprio pecado, você se torna escravo do mesmo. E foi isso que aconteceu com Sansão. O envolvimento de Sansão com o inimigo fez com que ele ficasse encarcerado. Igreja, não fique presa ao seu inimigo. Você não precisa. A vida de Sansão foi cheia de oportunidade, mas ele desperdiçou a maioria. A mulher tentou, acho que foi pela 7ª vez que ela conseguiu o segredo dele. Cara, ele estava tão distraído que ele não percebeu que ela queria o segredo dele. A vida dele foi cheia de oportunidade, mas ele desperdiçou. E quando ele chegou lá no pó, Deus deu a ele a última oportunidade. Todo mundo conhece a história. No final da sua vida ele matou muito mais do que toda em sua vida, porque ele se arrependeu, mas perdeu sua vida. Pensou? Podia ter tido vida longa, cumprindo o propósito, podia ter constituído família, ter tido filhos. Morreu jovem. Morreu jovem. Cuidado. A história de Sansão nos ensina que nunca é tarde para a gente recomeçar. Mesmo lá no final, encarcerado, preso pelo inimigo, Deus deu a ele uma última oportunidade. Nós precisamos e temos que vencer essa batalha travada e permanecermos firmes na palavra do Senhor. Mas guarde isso, não deem lugar ao diabo. Amém? Talvez era tudo isso que você precisava ouvir. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Não esqueça, edificando a vós mesmos, orando no Espírito, sendo sóbrios, vigiando, porque o vosso adversário anda de redor, procurando a quem tragar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, por esta rica oportunidade da tua palavra. Que nesta noite a tua palavra venha gerar em nós tremor e temor do Senhor. Senhor, nesta noite nós queremos abrir, ó Deus, o nosso coração diante da tua presença e pedir que a tua palavra venha filtrar as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos pensamentos em Cristo. Senhor, que nós venhamos, ó Deus, a colocar as nossas vidas à disposição do teu evangelho. Senhor, que nós venhamos a discernir o mal, Senhor, que nós venhamos a buscar a tua face, que nós venhamos a encontrar, ó Deus, tempo em que possamos investir com o Senhor. Senhor, quantas distrações não nos é dada. Senhor, quantas oportunidades, ó Deus, que não nos é dada de estarmos longe da tua presença, mas nos ajude a fazer a escolha certa. Senhor, que neste momento toda mente cativa ao inimigo, que todo pensamento, ó Deus querido, que está, Senhor, trancado por Satanás, que toda mente dividida, Senhor, que nesta noite seja liberta pelo poder da tua palavra. Senhor, que as pessoas possam encontrar no Senhor, ó Pai querido, proteção, que as pessoas possam encontrar no Senhor refrigério, que em Ti, Senhor, nós possamos buscar da nossa fonte maior.
Senhor, perdoa pelos nossos pecados. Perdoa, Deus, pela nossa ignorância. Perdoa, Senhor Jesus, pelo tempo que ignoramos, ó Deus, a Tua presença. Ah, Deus, nós te pedimos que o Senhor seja a nossa primeira prioridade, que o Senhor seja a nossa fome e sede, Senhor, que o Senhor seja o primeiro que nós almejamos. Senhor, trabalhe em nós e através de nós. Não nos permita, Espírito Santo de Deus, nos distrair perante o caminho. Coloca os nossos olhos, Deus, fixos na cruz de Cristo, Senhor. Muito, ó Deus, nos é apresentado nessa terra para nos tirar da Tua presença, mas que o nosso maior anseio seja a Tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, nos ajuda a continuarmos nesta caminhada com o Senhor, de mãos dadas, Senhor, fazendo do Senhor a nossa única preferência. Deus querido, que nesta noite olhos espirituais sejam abertos. Senhor, que vontades carnais sejam retiradas, substituídas pelas coisas do Espírito, Senhor. Que nós venhamos a buscarmos, a sermos mais crentes diante da Tua presença, para resistirmos a Satanás nos dias maus. Deus, quão grandes são as nossas batalhas, quão grandes são as nossas lutas travadas, na qual Satanás quer questionar, Deus, a nossa fé em Ti. Senhor, não nos deixe dar lugar ao diabo. Senhor, que nós não venhamos a ceder às ideias do inimigo, e que todas as suas ideias sejam filtradas pela palavra. Que a Tua palavra, que é luz para os nossos caminhos, ó Deus, é a Tua palavra, Senhor, que a Tua palavra venha trazer luz para a nossa alma, ó Deus. Que a Tua palavra venha refletir em nós, tirando de nós, ó Deus, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, a Tua palavra diz que o Senhor confirma os passos de um homem bom. Que os nossos passos sejam confirmados em Ti e guardados em Ti. Senhor, que nós venhamos a guardar a Tua palavra em nosso coração, novamente, cardia, mente, emoções, percepções, que nós venhamos guardar a Tua palavra em todos os nossos âmbitos, para que nós não venhamos pecar contra Ti. E perdoa-nos e alcança-nos cada vez que cairmos. Porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. As Tuas misericórdias se renovam sobre nós todos os dias. Senhor, nos perdoa pela nossa falta de fé. Nos perdoa, Senhor Jesus, por ignorarmos a Tua palavra. Ah, Deus, resgata-nos. Resgata-nos, ó Pai, nos leva, Senhor, para um outro nível na Tua presença. Senhor, que se em algum momento da nossa caminhada estamos nos distraindo, volta os nossos olhares a Ti, porque o Senhor é misericordioso. Nós queremos viver tudo aquilo que foi proposto pelo Senhor nas nossas vidas, Deus. Obrigada pela Tua palavra que sempre está nos alinhando, que sempre está nos colocando de volta ao caminho e à direção certa. Que aonde esta mensagem, nesta noite, alcançar, Senhor, vidas e lares possam ser resgatados ao Teu propósito original. Obrigada, Espírito Santo, por tudo que o Senhor falou conosco nesta noite. Obrigada, Espírito Santo, pela Tua verdade, pela Tua palavra. Obrigada por nos alimentar, ó Deus. Aleluia, aleluia e aleluia. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós aqui, com toda a igreja do